Meses atrás, Sofia completou 8 anos de idade. E minha sogra, dias antes da festa, nos avisou que não estaria na cidade. Mas imediatamente acrescentou: Sofia, assim que chegar, nós vamos comprar seu presente. Ela, muito educadamente, respondeu: vó, não se preocupe, eu não preciso de presente. Minha sogra, assustada, perguntou: sério, Sofia? Ela respondeu: vó, claro que não, né? Minha mãe que me manda dizer essas coisas. Desse jeito eu vou ficar sem presente este ano. Por que somos assim, irmãos? Porque sempre queremos mais. Uma das máximas de nossa cultura de consumo é: quanto mais, melhor. Vivemos em busca de mais. Mais dinheiro, mais prestígio, mais poder, mais experiências. Contudo, ao que me parece, por mais que tenhamos, nunca estamos satisfeitos. Temos muito, mas sempre queremos mais. Nunca conseguimos desfrutar de uma satisfação plena. Às vezes chegamos bem perto, eu penso, mas logo a sensação de realização nos escapa, desaparece. E como escreveu C.S. Lewis, ela nos deixa como o perfume de uma flor que ainda não descobrimos, ou como o eco de uma melodia que ainda não ouvimos. Já teve essa experiência antes? De se encontrar satisfeito e logo depois decepcionado? De imaginar ter alcançado a realização apenas para descobrir que ela é passageira? Onde é que encontramos deleite genuíno? Realização máxima e duradoura. Prazer e satisfação, de acordo com o Salmo de número 84, só se acha na presença do nosso Deus. É o que nós vamos ouvir através desta bela canção. Vamos ao texto? Salmo de número 84. O salmista começa: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Pois até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. O Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz
aquele que em ti confia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que nós fizemos até agora, por todos os elementos deste culto e por todas as pessoas que nos auxiliaram até aqui. Nós te damos graças por eles. Mas agora nós te pedimos por este momento especial de proclamação da tua palavra. Nós carecemos da assistência do teu Espírito. Eu que vou pregar a tua palavra, os meus irmãos que vão receber a tua palavra. Nós não podemos viver este momento sem a tua assistência. Por isso, ó Deus, eu te peço, abra os olhos dos nossos corações e nos permita enxergar as belezas inigualáveis de tua palavra, promovendo deleite, alegria espiritual no nosso interior. Nós te pedimos isso em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. O subtítulo da minha Bíblia, e muito provavelmente o da sua Bíblia também, me informa que este salmo é uma composição dos coraitas, os ministros de música dos dias de Davi e de seu filho Salomão. Contudo, irmãos, como observou o pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, o Salmo de número 84 tem o perfume de Davi. Ele exala o cheiro das cavernas e do deserto de Judá, onde o salmista muitas vezes esteve, sozinho e sofrendo. Se foi, de fato, Davi o autor deste salmo, qual terá sido seu objetivo ao escrevê-lo? O reformador João Calvino, que também acreditava na autoria davídica, sugere que se trata de um proscrito falando a outros, ou de um peregrino pregando a outros peregrinos. E o que é que ele quer com esta pregação? Através deste salmo, que para alguns é a pérola do saltério, Davi nos convida a uma experiência de deleite máximo na presença de Deus. A grande pergunta é como experimentamos este deleite espiritual? Como desfrutamos da alegria, da salvação ou do gozo no Senhor Jesus Cristo? A partir de suas 3 estrofes principais, pois é uma canção, o salmista Davi nos oferece sugestões práticas. Inicialmente, entre os versos 1 e 4, ele nos diz: deleitem-se na habitação do Senhor. Esta é a imagem que domina os primeiros versos do poema. O salmista abre o salmo com uma declaração sobre tal habitação. Imediatamente depois revela seu ardente desejo por ela. E por fim, ele nos fala ou nos revela as razões por trás do seu amor. Porque é que ele ama tanto a casa do seu Deus. Ele começa então com a declaração, no verso de número 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Percebam vocês que aqui ele não nos explica o porquê da declaração. Ele apenas nos informa, nos avisa que o lugar da habitação do Senhor é extremamente agradável. Mas de que lugar Davi está falando? Ou qual é a habitação que ele tem em mente? Para alguns, Davi está falando sobre a habitação celestial de Deus.
talvez se queixando das dificuldades da vida e desejando ir à glória de Deus. A maioria dos estudiosos, porém, acredita que Davi está falando sobre a habitação terrena de Deus. Na época, o tabernáculo ou a tenda do encontro, onde Deus, por sua vontade, resolveu se manifestar de maneira especial. E faz muito sentido, pois é o que nós encontramos no verso de número 2, quando ele abre o coração e revela seu desejo. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu corpo e o meu coração cantam de alegria ao Deus vivo. Não sei se você percebeu, mas todos os salmistas, até aqui em nossa série, todos eles falaram do templo do Senhor. Todos eles desejaram a adoração coletiva. Todos eles esperavam pela oportunidade do culto público. E aqui não é diferente. O salmista anela pelo culto. Mais do que isso, ele desfalece. O que significa que em alguma medida está enfermo de saudades pelo culto. Ele não pode ir por alguma razão, mas à distância ele anela, ele suspira pelo culto, ele deseja voltar à comunidade dos santos. Por quê, irmãos? Porque ele quer cantar alegremente ao seu Deus. Ele deseja estar outra vez com Deus no culto. Os versos 3 e 4 nos falam das razões por trás desse desejo, ou por trás da declaração inicial de que a casa de Deus é um lugar agradável. A primeira resposta, no verso 3, vem por meio de uma linda ilustração. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Você sente a santa inveja de Davi? Ele está dizendo: eu queria ser como os pássaros. Eu gostaria de ter asas. Senhor, quem dera eu pudesse estar lá como eles. Pois na tua casa até os pardais se alimentam da tua mesa, e as andorinhas fazem ninho por lá para abrigar seus filhotes das tempestades. E isso é curioso, irmãos, porque Davi muito provavelmente podia achar abrigo em qualquer palácio de sua época. Contudo, nenhum lugar no mundo é melhor para Davi do que a casa de seu Deus. Como comenta João Calvino, é como se ele dissesse: ainda que todos os homens contendam uns contra os outros, em seu anseio de oferecer-me refúgio e diversão, todavia, visto seres o meu rei, que deleite sentiria eu neste mundo, enquanto for excluído do teu santuário. Não há nenhum outro lugar pelo qual meu coração anele tanto. Mas no verso 4 ele nos dá outra resposta por trás deste desejo, agora em forma de declaração exclamativa: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Ir e vir, a adoração é agradável,
Davi, porém, não estava satisfeito com visitas. Ao olhar para os sacerdotes e levitas que ali moravam, no templo, ele dizia: eu quero viver nos teus átrios, Senhor. Por quê? Porque, segundo entendia, aqueles que vivem nos átrios do Senhor desfrutam de um estado de bênção. Eles são felizes, declarados bem-aventurados. Qual é a razão desta bênção, irmãos? Ou desse estado de bênção? Os nossos irmãos, diz o texto, louvam-te sem cessar. Por isso, eu gostaria de estar com eles. Será que é o que queremos também? Você deseja experimentar um estado de bênção em sua vida? Experimentar deleite espiritual, gozo interior. Se queremos, irmãos, não temos ou não podemos burlar a habitação do Senhor. Nós precisamos considerá-la com seriedade. Eu sei que, em um sentido, o templo perdeu seu valor, pois ele cumpriu teologicamente seu propósito ao apontar para o verdadeiro templo, Cristo. Mas em outro sentido, o templo continua sendo muito importante, pois ele concentra a reunião de adoração dos santos. Ele abriga o culto que celebramos a Deus em comunidade, e por isso ele continua sendo muito importante. Pois, como bem sabia Davi, irmãos, o culto dominical é uma expressão da graça de Deus, que tem por finalidade abençoar-nos. Não é você apenas que traz algo para dar a Deus, seu louvor. É o próprio Deus que nos reúne para nos dar dádivas e graças espirituais. Não é porque Deus está restrito a este lugar, cerrado a estas quatro paredes, não. Somos nós que precisamos do culto, porque precisamos de escadas, de degraus pelos quais subir aos céus. Se deixados sozinhos em nossa carne ou em nossas casas, não buscaremos a Deus, não vamos nos aproximar dele, vamos nos distanciar dele. Por isso, irmãos, pela graça, semanalmente, Deus nos visita no culto. É como se Ele descesse dos céus à terra e nos estendesse sua mão de graça através dos meios de graça, como o propósito de nos elevar aos mais altos céus de glória. E por que isso é tão importante? O qual é a grande bênção de subir aos céus semanalmente no coração através do culto? Davi admira aqueles que habitam a casa do Senhor, pois eles louvam o Senhor sem cessar e por isso desfrutam de um estado de bênção. Eles são abençoados porque louvam o Senhor. Nós só somos felizes neste exercício de adoração. Por mais que tenhamos muito, sempre teremos que conviver com a sensação da incompletude.
É como se sempre estivéssemos do lado de fora da casa, querendo entrar. Por quê, irmãos? Porque, como observou um santo homem de Deus na Idade Média, Agostinho de Hipona, nós fomos feitos por Deus e para Deus, e portanto só nele encontramos paz verdadeira. Como destaca o nosso breve catecismo, o nosso fim supremo é glorificar a Deus, e neste exercício de dar glórias a Deus, nós encontramos satisfação plena e duradoura. E é por isso então que o culto é muito importante, irmãos. De todas as experiências que podemos ter na vida, inclusive experiências cristãs, nada se compara ao culto, pois através dele, da pregação, do louvor, das orações, dos sacramentos, o próprio Deus nos atrai para perto de si mesmo, e assim, por assim dizer, antecipa o gozo da glória, nos permitindo semanalmente lampejos da eternidade, nos propiciando hoje, em gotas, o que viveremos eternamente em sua totalidade. Domingo após domingo, ele se aproxima e nos permite intimidade e amizade com a Trindade Santa, com quem viveremos para sempre. Se quer, portanto, ser um cristão feliz, espiritualmente falando, você precisa valorizar o culto cristão. Segunda sugestão do salmista, entre os versos 5 e 7, ele nos diz: deleitem-se vocês na peregrinação com o Senhor. Esta é a imagem que domina a estrofe central do salmo. Outra vez ele inicia com uma declaração sobre o estado da peregrinação nos nossos corações. Logo depois ele nos fala das dificuldades que surgem ao longo do caminho. E por fim, ele nos leva ao destino da nossa jornada espiritual. Verso 5. A declaração do salmista sobre o estado da peregrinação: como são felizes os que em ti encontram sua força. Como são felizes os que são peregrinos de coração. Nos primeiros versos, o salmista falou do estado de bênção daqueles que habitam o santuário, muito provavelmente pensando nos sacerdotes e nos levitas, nos oficiais da adoração. Mas agora ele estende o mesmo estado de bênção aos peregrinos, que não moram em Jerusalém, que não habitam no santuário, mas que vão à adoração regularmente. É como se estivesse dizendo: esta bênção ou este deleite não está restrito aos profissionais da fé. A alegria espiritual é ofertada a todos os cristãos. Eles são felizes ou declarados abençoados, porque mesmo não vivendo no templo em Jerusalém, estão no coração em perpétuo estado de peregrinação. Eles estão sempre se movimentando na direção do Senhor. E enquanto caminham, durante a subida do Monte Santo, eles recebem força do próprio Deus. A propósito, a peregrinação nem sempre é fácil, por isso precisamos de força. E por isso temos o verso de número 6.
quando o salmista escreve: ao passarem pelo vale de Baca, os peregrinos fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também o enchem de cisternas. O que é este vale de Baca, irmãos? Um comentarista nos ajuda quando escreve o seguinte: trata-se de um vale onde cresciam árvores balsamárias, que choravam resinas ao derramar sua seiva. Era um lugar geográfico mesmo em Judá. Deste lugar, ou da ilustração, outro comentarista escreve: os israelitas passaram a usar a ilustração para descrever qualquer situação difícil e dolorosa na vida dos peregrinos. Eles terão de enfrentar vales assim, certo? Mas o que é que Davi quer com a expressão aqui, enquanto sobem ao templo para adorar? O salmista nos diz que há caminho, eles passam pelo vale de Baca, mas fazem dele um lugar de fontes, o enchem com cisternas ao longo da jornada. O que é isso, irmãos? Outra vez, o reformador Calvino nos ajuda quando escreve: Davi declara aqui que os que têm no coração a adoração genuína e que sinceramente servem a Deus, notem isso, dirigem seus passos ao santuário, não só quando o caminho é suave e deleitoso, à sombra e através de veredas planas, mas também quando tem de caminhar por desertos ásperos e estéreis, pois nada os impede de buscar o seu Deus em adoração. E o que é que lhes espera em Jerusalém? Ou qual é o grande prêmio de atravessar o vale e de chegar ao templo ou à tenda do Senhor? Verso 7. Os peregrinos prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Eles não querem necessariamente notar a arquitetura do templo. Podem fazê-lo, não é o mais importante. Não querem também apenas rever os outros peregrinos que subiram para adorar. Podem fazê-lo, não é o mais importante. Eles querem chegar a Jerusalém, irmãos. Eles querem ir ao templo para se apresentar diante de Deus. O que significa que, acima de todas as coisas, eles saem em busca da face do Senhor. Enquanto caminham, subindo o monte Sião, o texto nos diz que eles encontram ou peregrinam de força em força, fortalecidos pela antecipação santa do grande encontro que vão viver com Deus em Jerusalém. É assim que nós peregrinamos, de força em força. Será que a nossa vida cristã pode ser vista aqui, em uma caminhada que se dá, como o Novo Testamento vai dizer, de glória em glória? E nos momentos de vale de Baca, de vale de perdas, de sofrimentos,
de angústias, de lágrimas, onde é que encontramos força para prosseguir em estado feliz ou em estado de bênção na direção do Senhor? Se você está em algum vale de Baca hoje, lembre-se de uma verdade: o vale é passageiro e o destino será eternamente melhor. Não sei se percebeu, mas o salmista, quando falou do vale de Baca, empregou 2 verbos de movimentação: passar e prosseguir. Os peregrinos não moram no vale, eles passam por ele na caminhada para a presença de Deus. Os peregrinos não param nos vales do sofrimento, eles prosseguem através de todos eles, até que se apresentem diante de Deus na glória do Pai. Você percebeu, meu irmão? Você entendeu a mensagem? Esse seu vale de Baca não é sua casa definitiva. Você vai passar, nós vamos atravessá-los. Por agora nós vamos chorar muitas vezes, vamos perder outras vezes, vamos sofrer em alguns momentos, mas não vamos habitar aqui para sempre. Pela graça de Deus, viveremos nesta movimentação constante entre vales e presença dele ao longo da peregrinação, até que por fim estejamos para sempre no reino de paz e alegria eternas do nosso Deus. Mas e agora, Renan? Como é que agora nós atravessamos estes vales de sofrimento? Faça o que sugere o Salmo. Faça deste seu vale de Baca um lugar de fontes de água para Deus. É o que os peregrinos estão fazendo. Eles estão encontrando água e eles estão cavando cisternas, o que sugere a ação dos peregrinos. Esforço. Você não precisa esperar a eternidade para beber das fontes do Senhor. Se você cavar hoje, aqui, você vai encontrar água viva e revigorante para a sua alma. Mas você precisa cavar. Como? Ou onde encontramos fontes de água viva, Renan? Um comentarista sugere: olhem para o culto cristão. Semanalmente, em meio aos vales de Baca pelos quais atravessamos, Deus nos arma uma fonte de deleite espiritual. O problema, continua o mesmo comentarista, é que por vezes não damos valor, não nos empurramos para o culto cristão. E mais, sugere ele, ficamos chateados quando alguém nos incomoda, nos tirando do nosso sono espiritual ou de um entretenimento variado. Este é você? Prefere o sono ao culto? A diversão, a adoração? Tenhamos cuidado, irmãos.
pois até as melhores fontes da vida se tornam amargas às vezes. E as mais fortes cisternas se racham com o tempo. Mas para aqueles que habitam ou peregrinam para a adoração regularmente, o que o salmista está dizendo é o contrário. Até os mais secos desertos dão água espiritual para vocês. E os piores vales da vida se transformam semanalmente em fontes de ânimo e de fé na presença do Senhor. Como é que isso acontece praticamente? Os peregrinos, diz o salmista, encontram força no Senhor, não nas circunstâncias. Eles não dependem de mudança climática. A força deles, enquanto peregrinam, vem de Deus. A nossa também, irmãos. E é o que acontece semanalmente nos nossos cultos dominicais. Nem sempre as circunstâncias mudam. Você entra e sai do culto e os problemas continuam o mesmo, mas o nosso coração muda. Pois num bom culto cristão, nós somos lembrados acerca do nosso grande, poderoso e presente Deus. Portanto, leve a sério o culto ao seu Deus. Por fim, irmãos, o salmista sugere, entre os versos 8 e 12, a disciplina da oração. Querem ter prazer em Deus, alegria espiritual, deleitem-se na oração ao Senhor. Nós não temos, como nas outras estrofes, uma imagem dominante aqui. O que temos é uma ação que ganha destaque: a oração. O salmista está longe do templo, não está longe de Deus. Está em algum vale escuro e perigoso. Ainda assim ele se prostra de joelhos e ora. A quem? E o que é que ele pede? Verso de número 8. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Há uma comparação ou um contraste aqui. De um lado, Davi ora ao Deus dos exércitos, Deus dos muitos. Do outro lado, ele ora ao Deus de Jacó, ao Deus de um cristão apenas. Ele ora ao Deus dos exércitos, uma imagem que na Bíblia sugere força e poder, mas ele também ora ao Deus de Jacó, ao Deus dos fracos e solitários pecadores. Na prática é como se estivesse dizendo: eu fiquei para trás, mas não estou sozinho. Não estou no templo, mas estou com Deus no deserto. E qual é o pedido dele, irmãos? Verso de número 9. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, e trata com bondade o teu ungido. Esta é a petição central do salmo. Trata com bondade o teu ungido. Eu fui ungido por ti pelas mãos de Samuel. Por causa da tua unção, me dê agora a tua bondade. E o que é bondade, irmãos? É claro que a palavra tem N significados, mas ela depende do contexto.
Aqui, bondade é explicada no verso 10. Bondade para Davi é o que ele escreve aqui no texto, no verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Davi tem Deus onde está, mas ele não se dá por satisfeito. Ele quer voltar à adoração do povo do Senhor. Ainda que como um visitante, para entrar nos átrios e não no Santo dos Santos. Ainda para ficar à porta e não conduzir o culto. Ele está dizendo: Senhor, eu quero voltar ao culto. Eu quero congregar outra vez. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, verso 11, é sol e escudo. Porque o Senhor concede favor e honra. Porque o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Davi quer voltar ao culto para ver o rosto de Deus brilhando sobre ele outra vez. Ele quer participar da congregação para se sentir protegido e amparado de novo. Ele quer voltar ao seio da comunidade para desfrutar do que um comentarista chamou aqui de a graça redundante de Deus. No nosso texto a expressão é: o Senhor concede favor. Versões antigas dizem: o Senhor dá graça. Graça já significa dar, favor imerecido, mas aqui o salmista canta: o Senhor dá graça, isto é, Ele é generoso. Não recusa graça aos que se aproximam da maneira correta. Ele está certo de que a felicidade genuína está na adoração do povo de Deus. E é por isso que ele conclui a canção com o verso de número 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Quer no templo, quer no deserto, Davi é feliz. Ora mais, ora menos, porque Deus está perto dele. Você crê nisso? Você acredita que Deus está perto? Então aproprie-se da proximidade dele através da oração. É o que ele está fazendo, irmãos. Como oramos? De muitas maneiras, mas segundo a sugestão deste salmo, nós devemos orar por causa ou através do ungido de Deus. É o que Davi faz, não é? Trata com bondade o teu ungido. Eu não sei se ele tinha claramente em sua mente Cristo. Não sei se estava pensando no Senhor totalmente. Mas eu sei que Davi estava dizendo algo do tipo: Senhor, me abençoa por causa da tua unção, a unção que me deste. E ainda que de maneira incompleta, irmãos,
Davi está sim aqui apontando para o Evangelho. Este é o Evangelho segundo o Salmo de número 84. Nós somos salvos e abençoados por causa do ungido de Deus, Cristo Jesus. É por isso que podemos orar. Quando usamos a expressão em nome de Jesus para concluir as nossas orações, não estamos fazendo uso de uma expressão mágica. Mas não se engane. Ainda assim ela abre portas. Não estas portas necessariamente. As portas da presença de Deus. Por causa dele. Você que estava fora, agora está dentro. Por causa dele. Você que estava longe, agora está perto. Por causa dele. Eu e vocês que estávamos sob condenação, agora fomos recebidos e aceitos como filho de Deus para sempre. Isto é o Evangelho segundo o Salmo de número 84. Nós só oramos por causa de Cristo. Agora, precisamos orar, segundo o Salmo, por ambições melhores, irmãos, maiores, mais significativas. Algumas pessoas se aproximam de Deus por bênçãos materiais somente. Davi se aproxima de Deus por causa de Deus. Ele não nos diz, o Senhor tem sol e escudo para nos dar. Diz? Não. Ele nos diz algo melhor. O Senhor é sol e escudo para aqueles que lhe buscam. Outras pessoas se aproximam de Deus para barganhar com Ele. Senhor, eu faço isso e o Senhor me dá aquilo. Isto desonra a Deus. Nada do que você tem, Ele precisa. Ele não funciona por barganha. Ele não pode ser manipulado por sua oferta. Nós não podemos comprar Deus por causa da oração, do jejum ou da oferta. Deus não é movido pelo que fazemos, irmãos. Deus é movido por sua graça. Em Cristo, nas regiões celestiais, diz Paulo aos Efésios, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Não foi porque eu fiz, não foi porque você fez, foi porque Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não ore então como se você fosse ser abençoado. Ore sabendo que você já foi abençoado em Cristo Jesus. Algumas pessoas se aproximam da igreja, ou estando na igreja, fazem muita questão por cargos, por lugares, por destaque. Davi não vai à igreja para ocupar cargos. Notem isso. Do lado de fora, ele é rei da nação. Do lado de dentro ele diz, eu me darei por satisfeito se for um porteiro da casa de Deus. Ele vai à igreja, irmãos, por causa do Senhor. E isto é melhor, irmão. Estar com Deus é melhor do que fazer por Ele. Estar perto do Senhor é muito melhor do que ser importante aos olhos dos homens. É por isso que a igreja existe. Dentre outras coisas, ela está aqui para nos aproximar de Deus.
Então não inverta as coisas, não troque a ordem. Esteja aqui para exaltar a Deus e não para exaltar a si mesmo. A igreja não existe para me exaltar ou exaltar você. Ela existe para exaltar a Cristo. E nós devemos existir para o mesmo fim. A máxima de nossa cultura de consumo, quanto mais melhor, não retrata a realidade. Porque por mais que tenhamos, nós nunca estamos satisfeitos. Às vezes, até chegamos perto, momentaneamente. Mas logo, como disse no início, a sensação desaparece, nos deixando, citando outra vez Lewis, como o perfume de uma flor que ainda não descobrimos, ou como o eco de uma melodia que ainda não ouvimos. Já se viu assim antes? Tão perto da realização apenas para se decepcionar. Quase lá, mas nunca chegando. Tendo tudo, mas nunca se sentindo completo. Onde, irmãos, ou em quem achamos o grande anseio do nosso coração? O mesmo C.S. Lewis nos ajuda quando descreve a reação das crianças à revelação sussurrada pelo castor de que Aslan está voltando a Nárnia. Ele escreve: e agora uma coisa muito curiosa aconteceu. Nenhuma das crianças sabia quem era Aslan. Mas no momento em que o castor proferiu aquele nome, todos tiveram uma sensação muito diferente. Talvez isso já tenha acontecido com você, num sonho em que alguém diz alguma coisa que você não entende. Mas no sonho, você tem a impressão de que aquilo tinha um significado enorme ou aterrorizador, que transforma todo sonho num pesadelo. Ou então um significado maravilhoso, lindo demais para ser expresso em palavras, o que torna o sonho tão lindo que você lembra dele a vida inteira, sempre desejando voltar. Foi assim agora, diz Lewis. Ao ouvir o nome de Aslan pela primeira vez, cada uma das crianças sentiu algo exultar dentro de si. Edmundo teve uma sensação de misterioso horror. Pedro, de repente, se sentiu corajoso e aventureiro. Susana sentiu um cheiro delicioso, ou então uma melodia prazerosa que simplesmente flutuava a seu redor. E Lúcia sentiu o que você sente quando acorda de manhã percebendo que é o começo das férias. E ao ouvir sobre o magnífico leão, sobre o grande rei da floresta, sobre o filho do imperador de além-mar, Pedro concluiu dizendo: mesmo me sentindo assustado, eu anseio por vê-lo. Por quê, irmãos? Porque nas crônicas de Nárnia, Aslan é o deleite máximo do coração das crianças. No Novo Testamento, ou nas Escrituras Sagradas, a realidade da sombra de Nárnia, Cristo, também é o grande anseio do nosso coração. Portanto, se já tentou de tudo e ainda não se acha realizado, não desista. Quem sabe você está
a alguns minutos de experimentar deleite máximo na presença de Deus. As pessoas são ótimas, as experiências são boas, mas não o suficiente. Mas talvez existam para sugerir o deleite máximo do seu coração na pessoa bendita do ungido de Deus, Cristo Jesus. Olhemos para Ele nesta noite e encontremos nele e na sua morte tudo o que precisamos, hoje, amanhã e eternamente. Fiquemos de pé. Vamos concluir este culto adorando a Deus. Lá
nós queremos te render graças porque outrora estávamos perdidos. E por tua graça nós fomos achados em Cristo Jesus. Nada entendíamos sobre o teu culto. E hoje, ó Deus, nós o desejamos, não apenas como um cumprimento da tua palavra, mas porque entendemos os benefícios ou os meios de graça que aqui se revelam. Semanalmente, nos reunimos para te dar um culto, mas saímos certos de que recebemos da tua graça. Cria em nós, Senhor, desejos ardentes por tua adoração. Desperta-nos quanto ao valor deste momento dominical. Eu não tenho dúvida de que todos os dias são teus, Senhor, mas também não posso negociar o dia que se chama pelo teu nome. Ele regula os outros, ele nos fortalece para os outros, ele nos ajuda a viver todos os outros também em culto ao Senhor. Leva-nos aos nossos lares sob a tua destra e nos dá uma semana de culto em tua presença. Que nos lembremos, ó Deus, da tua santa habitação, da nossa peregrinação e da disciplina da oração. Nós te oramos assim por causa do teu ungido, Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos em uma só voz: Amém.